Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No século XVI, um grupo majoritariamente composto por clérigos e leigos teve o ideal de purificar a igreja, o que lhes rendeu o título de puritanos. Acerca deste movimento, Keynes diz que os puritanos entendiam que muitos trapos do papado continuavam na igreja anglicana e queriam purificá-la de acordo com a Bíblia, aceita por eles como regra infalível de fé e prática. Por isso, receberam a alcunha de puritanos a partir de 1560. Até 1570, suas principais objeções eram dirigidas contra a permanência do ritual e das vestes na liturgia eclesiástica que lhes soavam como papistas. Eles se opunham à guarda dos dias santos, à absolvição clerical, ao sinal da cruz, à presença de padrinhos no batismo, ao ajoelhar-se na hora da ceia e ao uso do sobrepeles pelos ministros. Também deploravam a observância relaxada do domingo por parte dos anglicanos. De modo geral, reformar era para eles sinônimo de purificar a igreja dos vestígios da religiosidade romanizada. A maioria dos puritanos discordava do modelo de governo episcopal vigente na igreja anglicana. Contudo, esse assunto deu margem para duas tendências no puritanismo. De um lado, havia os que defendiam que as congregações locais fossem organizadas em federações, adotando um regime representativo de anciões e presbíteros eleitos pela comunidade dos fiéis. Thomas Cartwright, teólogo de Cambridge, foi um dos grandes expoentes na concepção eclesial presbiteriana na Inglaterra. Ele propunha uma reforma da teologia, também da eclesiologia, fundamentada no modelo que Calvino implantou na cidade de Genebra. Para Cartwright e os seus seguidores, o governo da igreja deveria estar sob o controle de um presbítero com funções estritamente espirituais. Por outro lado, havia uma ala mais radical que propugnava o rompimento com o establishment. Essa ala puritana tornou-se conhecida como separatistas. Eles entendiam que o modelo de igreja do Novo Testamento correspondia ao conjunto de indivíduos que voluntariamente se reuniam em nível local para ouvir e aprender o Evangelho, cultuar e participar dos sacramentos. Tudo isto através de um pacto eclesiástico pelo qual os separatistas se vinculavam em lealdade a Cristo e uns aos outros à parte da igreja oficial. Por volta de 1567, o clérigo Richard Fitz e um grupo de cristãos londrinos foram os primeiros de que se tem registro histórico a se organizarem, realizando cultos fora da igreja anglicana e instaurando um modelo de administração eclesiástica diferente do episcopal, que seria conhecido mais tarde como congregacionalismo. Um outro proponente do separatismo foi Robert Brown. Em torno de 1580, ele reuniu um grupo em Norwich por meio de um pacto eclesiástico. Em seus tratados, Brown
fixou princípios do congregacionalismo separatista, em que defendia a noção de pacto voluntário, a eleição congregacional para os ofícios ministeriais e a autonomia das igrejas locais. E segundo Mendonça, em 1984, esses pequenos grupos, embora fossem mais radicais, não chegaram a exercer grande influência naquele momento histórico. O modelo congregacional foi proposto por outros pastores e teólogos ingleses, em certo sentido, mais moderados que os separatistas. Contrários ao modelo presbiteriano e ao radicalismo separatista, eles lutaram para que a igreja estabelecida fosse reorganizada em congregações autônomas, sendo por isso reconhecidos como independentes. Henry Jacob, William Ames, William Bracho são alguns dos atores sociais que deram contornos mais precisos ao congregacionalismo não separatista. Basicamente, eles advogavam uma mudança estrutural da igreja oficial que abandonaria a administração episcopal em prol do modelo de governo local das congregações, incluindo a liberdade de escolha dos ministros por parte da comunidade de fiéis. Jacob exerceu papel singular para a propagação da proposta eclesiástica congregacional. Ele foi um dos signatários da petição milenar a James I, em 1613, que pediu uma mudança do episcopado na Inglaterra, além de escrever um tratado contra o episcopado anglicano em favor do congregacionalismo. Em 1609, Jacob viajou para a cidade holandesa de Leiden, onde esteve cooperando com o pastor congregacional separatista John Robinson e em seguida pastoreando uma igreja congregacionalista formada por ingleses em Middleburg. De volta à Inglaterra por volta de 1616, Jacob procurou formar uma comunidade em torno dos princípios congregacionais por ele defendidos. Para ele, era notório o fato de que a autoridade descansava nos membros de cada congregação local, não numa igreja nacional. Todavia, essas igrejas locais deveriam coexistir com a igreja estatal, constituindo um meio-termo entre separatismo e a continuidade de relações entre os congregacionais e a igreja anglicana. A congregação de Southwark se reunia em casas particulares, havendo ao mesmo tempo liberdade para os fiéis frequentarem e comungarem nas paróquias anglicanas, de modo que estes semi-separatistas não rejeitavam completamente a autoridade da igreja anglicana, mas acentuavam que outras congregações independentes, como a deles, com status igual à igreja dominante, poderiam coexistir fora do controle da igreja oficial do país. Cromwell instaurou uma ditadura republicana, expulsou os presbiterianos do parlamento com sua política religiosa estrita, favorecendo e fortalecendo o movimento congregacionalista. Assim, em 1658, congregacionais independentes e separatistas se reuniram para formular a Declaração de Savoy, fundada sob o alicerce da teologia reformada da Confissão de Fé de Westminster e com uma revisão em termos de eclesiologia. Em 1620, o navio Mayflower aportava em Plymouth, na Nova Inglaterra, trazendo cerca de 35 membros da congregação de Lyme. Ao estabelecerem ali, os pais peregrinos do Mayflower, Pilgrim Fathers, incorporaram princípios do movimento congregacionalista na organização da política local, assumindo através do Pacto de Mayflower o compromisso de aplicá-los no plano político e social da colônia. Na década de 1620 e 1630, o congregacionalismo
exerceu tamanha influência entre os colonos norte-americanos que a maioria das comunidades puritanas adotou a política eclesiástica congregacional em detrimento do presbiterianismo e do modelo episcopal anglicano. Por volta do século XIX, as igrejas congregacionais norte-americanas afastaram-se dos fundamentos teológicos e referidos ao modelo de política eclesiástica seguida pelo movimento congregacionalista inglês. Houve uma ampla adesão de líderes congregacionais à teoria unitarista, doutrina que negava a divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo, e também ao universalismo, segundo a qual toda a humanidade seria salva. Além disso, houve uma onda de convergências entre congregacionais e presbiterianos, prevalecendo nessas fusões confessionais o modelo de governo presbiteriano que perdura nos Estados Unidos. O século XIX pode ser descrito como a era da expansão global do protestantismo. Foram criadas sociedades missionárias interdenominacionais e empreendimentos de missionários autônomos, como é o caso particular de Robert Reid Calley. Diferente de outras missões protestantes implantadas no Brasil, a partir de meados do século XIX, a introdução do congregacionalismo no país não está diretamente associada ao expansionismo protestante norte-americano, tampouco ao congregacionalismo inglês, sendo o resultado dos esforços pessoais e do investimento financeiro deste missionário escocês Robert Reid Calley. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.